Bem-vindos a mais um vlog do Departamento Técnico da Greitec, hoje dedicado aos projetos de paredes de contenção periférica em Tricalc. O meu nome é Carlos Ribeiro, do Departamento Técnico da Greitec, e sou eu que vou estar convosco ao longo deste vlog. Ora bem, na apresentação destes vlogs nós referimos sempre aquilo que são as características principais do software Tricalc. E, portanto, mais do que um software de cálculo de estruturas, Tricalc é uma solução única e integrada que ajuda os projetistas na modelação, cálculo, análise, dimensionamento e detalhamento de estruturas. Portanto, de montante a jusante, nós temos a possibilidade de modelar as estruturas e ir até à parte de detalhamento de armaduras para o nosso projeto de estruturas, detalhamento esse que pode ser obtido em 2D e também em 3D para a maioria dos elementos estruturais que o Tricalc suporta. Além disso, Tricalc é a solução integrada com o maior número de tipologias num único programa, portanto são mais de 30 tipologias estruturais atualmente. Estamos a falar, por exemplo, das mais recentes, Light Steel Frame, lajes Copy Axe, vigas mistas, enfim, uma série de tipologias, maciços de encabeçamento, estacas, paredes de contenção periférica, que estamos aqui a ver hoje, lajes de fundação, paredes resistentes, paredes de alvenaria, placas de ancoragem, ligações metálicas, enfim, uma série de tipologias estruturais, como eu disse, mais de 30 tipologias estruturais que podem ser integradas num único cálculo, num único modelo, seguindo aquilo que é a filosofia BIM, todo o projeto integrado no mesmo modelo, todos os elementos interagem entre si, e, portanto, termos assim um cálculo o mais realista possível. Ao longo deste webinário, iremos centrar-nos na possibilidade de utilizar o Tricalc de forma fácil e expedita para calcular paredes de contenção periférica, que podem ser paredes de estacas prancha, metálicas, e podem ser também paredes moldadas. A sessão vai ter cerca de 30 minutos de duração, pelo que não iremos aprofundar muito o tema, mas iremos mostrar-vos aqui bastante sobre o que é a utilização das paredes de contenção periférica. Ainda dentro daquilo que é a apresentação do Tricalc, portanto aqui temos uma solução all-in-one, ou seja, totalmente integrada, desde a modelação da estrutura, modelação que pode ser feita através de modelos BIM ou diretamente com o software Tricalc, modelação essa que é feita por elementos finitos e que tem incluído todo o dimensionamento e detalhamento de armaduras em 2D e 3D, como ali estamos a ver. Também a referência ao maior número de tipologias estruturais num único software e integração com o Revit e com os Power Packs da Greitec para Revit para complementar o projeto de estruturas se for necessário com edição paramétrica de armaduras, por exemplo. Também de referir, importante, a parte de Eurocódigos e anexos nacionais, portanto, principalmente em termos sísmicos, o anexo nacional é de uma importância fundamental, uma vez que nós temos de calcular as nossas estruturas com dois tipos de sismo em simultâneo, e além disso temos um zoneamento próprio. E, portanto, os softwares devem estar localizados aos anexos nacionais dos Eurocódigos, não somente aos Eurocódigos genéricos. Tecnologia OpenBIM e GTCX, portanto, temos importação e exportação BIM, formatos IFC 2.3 e IFC 4.0, e também o formato GTCX da Greitec para troca de informação mais detalhada com os softwares, por exemplo, Revit, o Advanced Steel, etc. Localização do software e suporte técnico em Portugal. Hoje em dia as ferramentas de cálculo são extremamente evoluídas, têm centenas de opções, os regulamentos cada vez são mais elaborados, têm mais comprovações que são necessárias de realizar e, portanto, é fundamental dispor de alguém especializado, altamente especializado na utilização e no conhecimento do software para prestar assistência aos nossos projetos. Ora, entrando então naquilo que é o tema de hoje, paredes de contenção periférica em Tricalc. A utilização do Tricalc foi, ao longo dos tempos, evoluindo no sentido de facilitar cada vez mais a modelação das estruturas por parte dos utilizadores. Tentámos dar maior produtividade e, ao mesmo tempo, mais segurança através da utilização de assistentes na fase de modelação da estrutura.
E a introdução das paredes de contenção periférica é um dos elementos estruturais, uma das tipologias estruturais que beneficiou claramente da utilização de um assistente paramétrico, porque nós vamos ter, para o cálculo das paredes de contenção periférica, de definir todo o faziamento construtivo. E vamos ter depois de analisar esse faziamento construtivo em termos de deslocamentos, em termos de momentos, em termos de dimensionamentos para os nossos elementos. E, portanto, a ajuda na definição do faziamento construtivo, o assistente de paredes de contenção periférica é fundamental. As paredes de contenção periférica têm também ligação ao modelo tridimensional da estrutura para receber automaticamente as ações da mesma. Cá está as vantagens do cálculo integrado e, portanto, também o dimensionamento das vigas de cobrimento destas paredes de contenção periférica vão ser feitas de forma integrada. 3 tipologias: paredes de estacas, pranchas e moldadas. Nós vamos ver as 3 situações no modelo que vamos ver no tricálculo. Possibilidade de colocação de ancoragens ou travamentos com perfis metálicos. Temos aqui o exemplo das ancoragens, mas poderia ser também com a colocação de perfis metálicos a fazer o travamento entre paredes. Eurocódigos e anexos nacionais, incluindo o Eurocódigo 7 e a abordagem 1 para Portugal. Portanto, as paredes de contenção periférica a serem também calculadas de acordo com os Eurocódigos e já com o anexo nacional para Portugal. Análise do comportamento das paredes em cada fase construtiva, e nós conseguimos ver aqui as fases construtivas: escavação até uma determinada cota, colocação da ancoragem, escavação até outra cota, colocação da ancoragem e escavação até a cota 900, e depois haveria uma colocação adicional de uma ancoragem, que aqui ainda não está representada, mas aqui está o processo, o faziamento construtivo representado neste gráfico do tricálculo. De referir que é possível analisar os deslocamentos, os momentos, esforços transversos, esforços axiais, as pressões no terreno, a pressão hidrostática em cada fase construtiva. Okay? E, portanto, nós temos aqui esta janela que nos permite obter essas informações. É também possível verificar o círculo de deslizamento para a nossa parede de contenção periférica. Círculo de deslizamento, dimensionamento e detalhamento de armaduras integradas e localização e suporte técnico para esta tipologia estrutural. Vamos então mostrar aqui algumas das hipóteses de visualização das estruturas. Nós já vamos ver isto no tricálculo, é só para situarmos um pouco melhor e percebermos depois também aquilo que vamos ver no tricálculo. Aqui temos o faziamento construtivo, ok? Temos uma escavação até à cota 300, depois uma colocação de ancoragem naquela cota, uma escavação até à cota 600, colocação de ancoragem, escavação até à cota 900, e é esta parte, esta fase que estamos a analisar neste gráfico em termos de momentos. Podia ser, como vimos no slide anterior, em termos de deslocamentos, forças axiais, enfim, em termos de outras análises que quiséssemos realizar. E temos aqui então a representação do gráfico de momentos, aqui em baixa escala, ok? E temos a possibilidade de ver também esse gráfico de momentos ou de deslocamentos, se for o caso que pretendamos, no modelo tridimensional do nosso tricálculo, ok? E, portanto, a possibilidade de ver no modelo tridimensional e a possibilidade de visualizar também aqui no gráfico essas análises realizadas, como eu disse, de momentos, de deslocamentos, esforços transversos, esforços axiais, pressões do terreno, pressão hidrostática e também a visualização do círculo de deslizamento, que é exatamente aquilo que aparece aqui agora. Cá temos aqui a possibilidade de visualizar também na nossa assistente de definição das paredes de contenção periférica, o círculo de deslizamento e a possibilidade de o visualizar também no modelo tridimensional. Portanto, é outra das informações que é possível obter com o tricálculo. Finalmente, vamos conseguir obter o dimensionamento das armaduras, okay? Para as paredes moldadas, para as paredes de estaca-prancha e a comprovação dos perfis metálicos para as estacas-prancha. E, portanto, aqui está um dos exemplos de representação do dimensionamento e detalhamento de armaduras dentro do tricálculo. Ora, apresentado então as principais funcionalidades da tipologia de paredes de contenção periférica, vamos então agora visualizar no tricálculo essas mesmas paredes de contenção periférica. E, portanto, temos aqui uma estrutura calculada, uma estrutura muito simples, feita propositadamente para este VLOG.
Temos aqui 3 tipos de paredes diferentes: paredes de estaca-prancha, parede de contenção de estaca-prancha, parede de estacas e parede moldada. Deixámos em aberto aqui deste lado para depois podermos mostrar como se introduzem as paredes e também para facilitar a visualização aqui das paredes nestas cotas enterradas. Então, neste momento, se nós quiséssemos, poderíamos vir aqui aos gráficos e podíamos pedir para ver os gráficos das paredes de contenção periférica. E, portanto, se fôssemos agora visualizar, o programa passou para o modelo analítico, vou clicar aqui nas paredes moldadas e temos então aqui a representação da fase de escavação até à cota 300, a colocação do prumo à cota menos 200, escavação até à cota menos 600, colocação do prumo, escavação até a cota 920, colocação do prumo e construção da base da laje de fundo da nossa estrutura e depois a remoção então das ancoragens e a construção das lajes até à entrada em serviço da nossa estrutura. E se nós formos percorrer este gráfico, nós vamos conseguir ver, vamos aqui por exemplo para a cota 600, a nível de deslocamentos nós temos aqui a visualização dos deslocamentos, okay? Está aqui a escala em centímetros, portanto temos aqui deslocamentos que não chegam a 1 centímetro. De qualquer modo nós podemos sempre ir passando pela profundidade da nossa parede de contenção periférica. Reparem que temos aqui do lado esquerdo uma marca que nos vai mostrando a cota que nós estamos e ali vamos conseguindo ver o valor do deslocamento. E portanto 0,355, 0,427, 0,576, 77 será o valor máximo que nós temos aqui de deslocamentos, percorrendo assim o nosso gráfico de deslocamentos. De referir que era possível pedir logo também a envolvente de todas as fases e, portanto, aí teríamos a possibilidade de passar pela visualização da envolvente de todas as fases. Okay? Portanto, podíamos ativar aqui a representação de todas as fases em simultâneo e podíamos ter, conforme vamos deslocando o cursor, os valores em cada fase construtiva da envolvente dos deslocamentos. Portanto, vamos a ver ali na fase 1, 0,215 cm numa direção, na fase 2, menos 0,145, portanto, na direção oposta, e depois o andamento dos restantes deslocamentos ao longo do fazimento construtivo da parede de contenção. Vamos desativar aqui a envolvente, vamos desativar todas as representações das fases e vamos escolher uma fase qualquer. Vamos, por exemplo, escolher esta fase que aqui está. E, portanto, nós vimos já a possibilidade de ver os deslocamentos, mas também existe a possibilidade de ver o diagrama de momentos e, portanto, também aqui nós podemos ir avançando na profundidade e ver aqui os valores dos momentos negativos, ok? E a partir de agora passamos a ter aqui momentos positivos, nada de especial, mas agora aqui sim passamos a ter novamente momentos positivos aqui representados. É possível também filtrar sempre a informação que nós temos aqui. Por exemplo, se nós não quiséssemos ver os tratos de terreno, podíamos tirar os tratos de terrenos e ficar só com este esquema. Se não quiséssemos ver as ações, neste caso não há aqui representação de ações, podíamos desativar também essa representação. Se não quisermos ver a representação da parede, também podemos tirar e ficar só com aquela linha a representar a parede. E, portanto, tínhamos também a possibilidade de filtrar aqui a informação. Relativamente ainda a opções de gráficos, portanto, nós temos aqui a possibilidade de exportar estes gráficos para DWG, temos a possibilidade também de imprimir diretamente com a impressora ou plota e podemos fazer essa representação do gráfico para a envolvente ou por hipóteses de carga, selecionando aqui as hipóteses de carga que se pretenda ou por combinações de ações. Okay? Portanto, temos essa possibilidade de representação gráfica que pode ser impressa ou exportada para DWG. Também existe a possibilidade de compor o gráfico em folhas de projeto finais, as tais folhas de tricalque de projeto final, com as legendas, com as margens de encadernação, com as marcas de dobragem, etc. Nós podemos compor essa informação em folhas de projeto. Também é possível ver o gráfico no modelo 3D e, portanto, se eu quisesse agora, poderia vir aqui e ver o gráfico desta parede de contenção em termos, neste caso, de momentos. Okay?
Vamos então aqui rodar a nossa estrutura. Da parede é esta. E vamos rodar a nossa estrutura. Ficamos com uma visualização mais lateral. E termos então aqui a visualização do gráfico de momentos. Também era possível pedir outro gráfico de paredes de contenção periférica. Vamos aqui escolher a mesma parede e vamos agora mudar de momentos para deslocamentos e vamos escolher uma fase mais inicial e ver aqui também o gráfico de deslocamentos. Okay? Se nós quiséssemos também podíamos aqui nas vistas mudar rapidamente para uma vista segundo Z+, ou segundo X+, conforme pretendêssemos, e visualizar o gráfico da parede de contenção periférica. Vamos aqui pedir novamente esse mesmo gráfico, ok? E vamos aqui nas vistas colocar-nos na vista segundo X+. Okay? Aqui está então o gráfico, okay? Representado a verde aqui no modelo 3D. A cor podia ser modificada, por exemplo, se nós não conseguíssemos distinguir bem ali com a cor verde, podíamos chegar aqui e pedir para visualizar noutra cor qualquer. Okay? Também o fator de escala, nós temos aqui 200 cm, ok? Ajustar ao valor máximo, mas podíamos colocar aqui o fator de escala que pretendêssemos, portanto termos uma representação da deformada mais ou menos representativa. Ora bem, vou sair aqui deste assistente, desta visualização gráfica, e passarmos então para as listagens e mostrar as listagens de paredes de contenção periférica. Portanto, nós temos a possibilidade de pedir esta informação toda ou filtrar a informação que se pretende para a listagem de paredes de contenção periférica. E, portanto, desde os dados gerais, tratos de terreno, ações, ancoragens, porumos, lajes e fases, o que é que deve ser incluído, e depois em termos de resultados também o que é que deve ser incluído. Okay? E neste caso o intervalo de 30 e 30 cm poderia ser pedido uma listagem com um espaçamento maior ou menor, se assim o pretendêssemos. E portanto, quando nós fazemos aceitar e clicamos numa determinada parede, okay, temos a possibilidade de visualizar, eu vou aqui abrir a caixa, as informações relativas àquela parede de contenção periférica. Não vamos entrar muito em pormenor, não temos tempo para isso, mas temos aqui então informação detalhada. Também existe um relatório que permite obter informação sobre as paredes de contenção periférica, nomeadamente ao nível dos dados de cálculo. Vamos agora avançar para a questão dos desenhos. Creio que será dos 3 pontos fundamentais aquele que ainda não visualizámos. Já vimos então a listagem, já vimos os gráficos e vamos ver agora então os desenhos. E portanto eu posso vir sempre aqui a calcular planos de desenhos e tenho aqui também as armaduras das paredes de contenção. E portanto posso pedir para ver a armadura da parede de contenção que eu pretender. Clico e aqui está a representação da armadura da parede de contenção. Okay? Parede de contenção C, pertencente ao plano XY, paralela a XY, à cota 1200. 2,75 m, 75 é a viga de coroamento e depois aqui a representação das cotagens da parede e os cortes aqui assinalados. Okay? É uma parede que tem erros que teriam que ser resolvidos em termos de armadura, mas portanto aqui aparece então a representação da sua armadura e também, se quisermos, ativar a tabela de armaduras aqui representada. E podíamos pedir informação também a nível de paredes de contenção periférica. Vamos pedir agora para selecionar, para ver, aliás, outra parede de contenção periférica. Vamos pedir aqui, por exemplo, a visualização da parede ali do fundo e cá está, é uma parede de estacas de 50 cm, a viga de coroamento aqui, 75 cm de altura, okay? E a representação da armadura de estaca, inclusive a zona de emendas, okay? Aqui representada. Finalmente, a possibilidade de termos aqui também as paredes de contenção
de estacas prancha e, portanto, seria clicar aqui e, neste caso, apenas teríamos a possibilidade de visualizar o desenho das estacas, não tem armadura ali a nível de dimensionamento. Ora bem, vamos voltar a repor aqui a visualização do nosso modelo e falta-nos então colocar aqui uma parede e vamos aproveitar então para mostrar como se realizaria a introdução de uma parede de contenção periférica no nosso modelo. Para o efeito, vamos aqui na parte de renderização ativar o modelo analítico para conseguirmos trabalhar e vamos então à parte de geometria fazer a introdução de uma parede de contenção periférica. Okay? Introduzir parede de contenção, vou perder o cálculo, evidentemente, vou introduzir novos modelos estruturais e a parede introduz como as paredes resistentes de betão armado, ou seja, por 3 nós ou por 2 nós definam a extensão da parede. Neste caso, eu vou dar então 3 nós não colineares, desde aqui até aqui, okay? A largura, e agora a altura da parede. E entro assim dentro do assistente para a definição de paredes de contenção periférica. E esse assistente vai me permitir então fazer a escolha do tipo de parede que eu quero colocar, parede de estacas, parede de moldada de betão ou parede de estacas pranchas metálicas. E consoante nós modifiquemos aqui a tipologia estrutural, também as caixas de diálogo aqui se adaptam à tipologia que nós queremos. O betão que está escolhido na nossa estrutura, vamos utilizá-lo, mas podemos também mudar esse material no próprio menu de cálculo. E depois aqui a possibilidade de escolhermos a espessura da parede, o comprimento do módulo de betão, ou seja, a parede ser feita de 2,5 metros e 2,5 metros, indicar a cota superior da parede e a cota de escavação. Vamos supor que eu vou colocar paredes com 20 cm de espessura e, portanto, necessito de uma escavação de 9 metros mais os 20 cm de espessura da laje de fundo. O encastramento é calculado automaticamente pelo programa, vamos aceitar os 4,5 metros, mas podíamos também modificar esse valor. E linkar a parede com as cargas que vêm da estrutura. Portanto, introduzir as ações da estrutura no curvamento da parede de contenção periférica. Seguidamente entramos no segundo passo do nosso assistente, que é a definição do tipo de terreno que nós temos. Esse terreno pode ter vários estratos, seria aqui adicionar novos estratos e podemos também utilizar a base de dados que vem com o programa para escolher solos que estão definidos ou então introduzir novos tipos de solo. Vamos aqui colocar, por exemplo, sei lá, uma coisa qualquer, uma areia frouxa neste tipo de terreno. E a consideração ou não do nível freático. E, portanto, vou dizer que tem cotas distintas no intradós e no tradós. Vou indicar então que o nível freático no tradós vai até à cota menos 300, ok? E, portanto, só existe nível freático no tradós. Se houvesse ângulo de inclinação do terreno, também podíamos aqui dar esse ângulo de inclinação. Seguidamente entramos então na geração das fases construtivas. Há uma geração automática de fases construtivas ou uma geração manual das fases construtivas da parede de contenção periférica. Na geração manual nós vamos adicionando aqui o nome que queremos para as fases e vamos indicando aqui, por exemplo, cota de escavação no intradós, no tardós e fazendo a definição manual dessas fases. Mas também podemos utilizar a geração automática, é para isso que serve o assistente, e chegarmos aqui e editarmos, por exemplo, a primeira fase que aqui está definida é uma escavação sem ancoragem até a cota menos 920. Eu vou editar, vou dizer que quero fazer isto, mas por troços, portanto, tenho uma escavação até à cota menos 300. É o primeiro faseamento que eu tenho. E depois adiciono as fases seguintes. Após ter feito a escavação, vou colocar um prumo, travamento, ou vou colocar uma ancoragem. E, portanto, se vou colocar uma ancoragem, tenho que dizer a cota de escavação novamente, tenho que indicar a cota a que eu vou colocar a ancoragem, vou ter que indicar a rigidez axial dessa ancoragem, a separação, lembram-se que nós tínhamos módulos de parede de 2,5 metros e 2,5 metros, portanto, é isso que eu vou deixar aqui representado, o ângulo da ancoragem e a tensão inicial na ancoragem, que basicamente é a força que vai entrar no cálculo. Também existe aqui um assistente que me permite trabalhar com cabos, cordões, arames,
e, portanto, ter aqui a definição da ancoragem através de um assistente. Okay? Vamos então colocar ali a segunda fase, que é a colocação da ancoragem. Vamos adicionar uma terceira fase que não tem ancoragem e é uma escavação até à cota menos 600. Okay? Aceitar. Vamos adicionar uma quarta fase que sim tem ancoragem e, portanto, é também uma escavação até à cota menos 600 com a colocação a menos 500 da ancoragem. Ok? E, portanto, isto agora é a repetir. Agora temos uma escavação que vai até à cota 920. Ok? E com a colocação da ancoragem à cota menos 800. Okay? Aliás, temos aqui primeiro sem ancoragem a escavação até a cota 920, assim, sim, e agora adicionar a colocação da ancoragem. Portanto, cá vamos colocar novamente a escavação até a cota 920 e a colocação da ancoragem à cota menos 800. Quando terminarmos, podemos clicar no botão seguinte, ok? E reparem o que é que acontece. O assistente vai-me permitir agora adicionar as lajes da estrutura. Ele vai reconhecer as lajes que existem na estrutura e eu posso adicioná-las automaticamente ao fazimento construtivo. E aqui estão essas fases construtivas aqui representadas. E depois, se eu fizer concluir, o programa vai-me verificar se está tudo ok e vai-me permitir então gerar a minha parede de contenção periférica. Vamos recapitular. Escavação até a cota menos 300, colocação de ancoragem. Escavação até a cota menos 600, colocação de ancoragem. Escavação até a cota menos 920, colocação de ancoragem. E agora a construção da laje, retira-se a ancoragem, constrói-se a outra laje, retira-se a ancoragem, constrói-se a outra laje e retira-se a última ancoragem e entra em serviço a nossa parede de contenção periférica. Vamos clicar em seguinte. Se houver algum erro, o programa vai verificar e avisar. Ok? Neste caso, temos então aqui tudo preparado. Vou só dar o nome à parede. Seria a parede B, se não me engano. A altura da viga de coramento. Vou dar 75 cm e concluir. E, portanto, cá está uma indicação de um erro. Portanto, o programa verifica e diz-me que a laje LM0 não deve ter cargas vinculadas porque já estão vinculadas ao modelo tridimensional. Ok, eu vou dizer que não quero continuar e vou aqui corrigir a última fase aqui da laje, editando e dizendo que não quero vincular mais cargas a esta última fase. Desativar aqui as ações e os momentos desta última fase. Ok? E, portanto, assim sendo, se eu fizer agora concluir, ele já não apresenta qualquer erro e já tenho aqui a parede de contenção periférica introduzida. Ora bem, como veem, trata-se de uma tipologia estrutural que, em termos de definição geométrica, seria bastante complexa de estar a definir estes fazimentos construtivos um a um no modelo tridimensional. Portanto, tem toda a vantagem na utilização destes assistentes em termos de produtividade e também em termos de segurança na modelação e que nos dá uma informação muito completa sobre o comportamento da estrutura em cada fase de construção da parede de contenção periférica. Portanto, desde a primeira escavação até a entrada em serviço, nós temos o estudo destas paredes de contenção periférica aqui no Trical. Espero que tenham gostado deste nosso vlog. Iremos publicando mais vlogs ao longo do ano e creio que o próximo vlog será relacionado com o detalhamento de armaduras 3D em modelos tridimensionais. Da minha parte, agradecer a todos a vossa atenção. Bem-ajam e até breve.